que você já deixou de fazer por ser menina? A gente tem vários homens decidindo como é que nosso corpo vai ser legislado. Um homem de 36 anos que quer ser pai, ele vai só ser pai. Publicitário entende o quê de bater uma laje? Você acredita que existe coisa de mulher e coisa de homem? Vamos falar sobre igualdade de gênero? Gatas, sejam muito bem-vindas ao nosso programa. É uma conversa difícil, mas necessária. Então eu já vou chegar chocando, tá? Vocês sabiam que o Brasil está na posição de número 72 no ranking mundial de igualdade de gênero, é muito lá embaixo. E mesmo estando entre as maiores economias do mundo, a gente ainda não consegue fechar esse gap. Por que vocês acham que ele ainda é tão presente no Brasil? Primeiro, uma questão cultural. Às vezes a gente pensa só nas perspectivas socioeconômicas, as desigualdades, mas tem um ponto cultural que é muito forte. Principalmente mulheres de grupos minorizados são vistas como inferiores. Então, culturalmente, tudo que diz respeito ao corpo de mulheres e de meninas é da conta de todo mundo, né? E as transformações culturais, elas levam muito tempo. A gente tem lugares, né, no Brasil, infelizmente, que a gente ainda está discutindo menino usa tal cor e menina usa tal cor. Então, as questões culturais são muito fortes. Então, a gente fala que a desigualdade de gênero, de raça, de classe, ela vai intensificar todas as formas de opressão, né? Então, a gente tem uma pesquisa que diz que meninas, elas gastam o dobro ou quase o triplo do seu tempo fazendo tarefas domésticas mais do que os meninos. Significa que é menos tempo de estudo, menos tempo de lazer. Então, desde que a gente é pequena, a gente pensar assim, o que você já deixou de fazer por ser menina? Ou o que você foi obrigada a fazer por ser menina? E menino também. Eu acho que a infância tem um poder gigante, assim, na questão da igualdade de gênero, desde os brinquedos, desde a reação do pai quando é um menino, quando é uma menina. Eu acho que tudo isso vai inscrevendo muito essas diferenças. É uma mudança cultural que precisa, e toda mudança cultural demora muito tempo pra gente conseguir ver. Eu sou mãe de um menino e de uma menina. Então, assim, isso permeia muito os meus pensamentos e o que eu posso fazer de diferente para não criar um menino que reproduz esses estigmas de gênero e como criar uma menina que se sinta apta e, enfim, livre para ser o que ela bem entender. Já sentiu alguma pressão dessa maneira por ser mulher no mercado de trabalho? Eu acho que é impossível ser mulher e não enfrentar isso nas mais variadas situações. Acho que no mercado de trabalho, sim. A gente tem que se provar o tempo inteiro capaz, tem que se provar o tempo inteiro apta para falar certas coisas, ocupar certos lugares, porque o nosso espaço está sempre em xeque ali, sabe? O que ela fez, quem ela conhece para ela estar aqui, por que ela chegou até aqui, será que ela sabe mesmo? Então, essa coisa do tempo inteiro ter que ficar se provando é muito desgastante e faz com que as mulheres estudem muito mais. A gente busca muito mais especialização, muito mais conhecimento, justamente para conseguir justificar a nossa permanência em alguns lugares. E aí, tudo isso é óbvio. A gente vai só acumulando demandas e essa pressão por excelência e produtividade só vai também ter que ser uma boa mãe, uma boa profissional, tem que estar gostosa, tem que estar com a unha feita, cabelo bonito. E eu acho que isso ainda estimula a rivalidade feminina, porque isso faz com que a gente pense que só tem espaço para uma. Faz você olhar com um olhar de maldade um negócio que era para estar todo mundo se ajudando, porque parece que só dá para uma chegar lá, então tem que ser eu. Por isso, as líderes são tão importantes para chegar e abrir espaço para mais gente. Quando a gente tem mulheres pensando coisas que são para mulheres, abre espaço, chama mais mulher para dentro, assim. Então, eu acho que isso também pode ser um convite para quem estiver ouvindo, que se um dia você chegar num lugar que parece difícil para você, faça caber mais gente. Aquele rolê de uma sobe e puxa a outra, né? Mas a gente passa, eu acho, que por esse escancaramento da desigualdade de gênero, nas coisas mais simples, assim, levar um carro no mecânico. Às vezes o homem sabe tanto quanto a gente, nada, e não é Zero. engabelado pelo moço da mecânica. E a gente... Recente, a gente fez uma obra em casa, e eu vi de longe que o pessoal tava fazendo uma coisa que era nada a ver. Aí eu falei, gente, será que tudo bem lixar isso aqui? Eu tô achando que esse revestimento não pode. Aí ele olhou pra mim, assim, ele deu uma pausa dramática. Aí ele falou, seu marido não tá em casa não pra falar com ele? O que o seu marido entende de revestimento? Qual é a profissão do seu marido? Entendeu? Um publicitário... Um publicitário entende o quê de bater uma laje? Nunca viu, entendeu? Um homem, quando ele é questionado por uma mulher, dói bastante, né? Isso produz marcas e faz com que mulheres muitas vezes deem passos para trás e não se sintam mais confiantes de ocupar certos espaços. Na pandemia, se alguém tinha que pedir demissão porque não tinha mais escola, não tinha mais nada, foram as mulheres. Nossa participação no mercado de trabalho foi reduzido, assim, para índices de muitos anos antes. É impossível falar de desigualdade de gênero e não pensar no meio corporativo.
Então, a gente ainda tem muita dificuldade de ver mulheres em posições de liderança. E pode parecer, vocês querem tudo. Não é sobre querer tudo. Como é que vocês acham que seria o impacto de termos mais mulheres na liderança em todos os setores? Não só no meio corporativo, mas também em política, por exemplo. Acho que a gente tem vários homens decidindo como é que nosso corpo vai ser legislado. Como que a gente vai pensar leis que sejam mais inclusivas se as pessoas que são os maiores interessados não estão participando desse movimento? Então, se a gente tem mais da metade da população brasileira de mulheres, por que essas mulheres, isso não está refletido na política, por exemplo? Quando você cruza, né, quando você intersecciona gênero e raça, então se você for para esse caminho, menos ainda. Não tem como falar de igualdade de gênero ou de desigualdade se a gente não falar de economia do cuidado. Porque se as meninas lá, crianças e adolescentes, elas já gastam muito mais tempo no trabalho do cuidado, imagina como isso atrasa a vida escolar e profissional. Quanto tempo sobra para poder galgar um espaço num cargo de liderança, porque o trabalho do cuidado ele recai sobre as mulheres. Isso está impactando, inclusive, as mulheres tendo que abrir mão de sonho, muitas vezes, de uma maternidade, porque não consegue vislumbrar um futuro onde se é possível ser profissional e ser mãe. Eu posso não ter que escolher, posso ter os dois, né? Pega muito pra mim quando você falar sobre maternidade, porque eu tô com 36 anos, aí começa a pressão do meu corpo, quando que eu vou ter filho. Eu adoraria ter, mas quando eu penso na rede de suporte que eu precisaria para fazer isso com a minha profissão, é muito difícil pensar, porque você não vê mulheres te mostrando como é que faz, porque ela também não sabe como é que faz, porque elas não estão com suporte também. Um homem de 36 anos que quer ser pai, ele vai só ser pai. Ele vai só ser pai. Então, a gente, né, igualdade de gênero realmente está passando longe ainda. Quando a gente fala de maternidade, primeiro é a coisa de enfrentar, você não quer ser mãe, então isso é um grande problema, é uma grande questão. Depois, se você quer, você tem o prazo de validade, né? Enquanto a gente ainda não repensar um pouco essa perspectiva da política do cuidado, e eu estou falando política social, mas a política pública mesmo, sempre vai ser muito difícil essa questão de quem cria as nossas crianças, né? Como vocês falaram, é desde criança que é dito que a gente precisa fazer as coisas de uma forma diferente, ter mais cuidado. Vocês lembram do momento em que isso foi meio que imposto em cima de vocês, que vocês perceberam que tinha coisa que menino fazia e menina não fazia? Difícil não ser impactado por isso logo cedo, né? As brincadeiras, eu lembro muito disso, e lembro de genuinamente gostar, mas eu não lembro de ter sido uma possibilidade para mim jogar bola, por exemplo. Eu não posso dizer que eu não gosto de jogar bola. Nunca me foi apresentada a possibilidade de testar jogar bola. Eu acabo encorajando bastante o meu filho a experimentar coisas, né? Que ele demonstre algum interesse, e a gente tenta não deixar nada posto pra ele, né? Que ele tenha essa possibilidade de experimentar. Eu jogava bola, meu apelido era Cavalona. Que outro menino que era um cavalão? Não tinha. Não tinha, eu era cavalona porque eu era uma menina jogando bola. Assim como os meninos que gostam ou de balé, ou às vezes brincar de boneca. Nossa, não, já é um menino gay, é isso, é aquilo. Então, assim, tudo fica muito polarizado. E aí, olha que a gente só tá falando uma perspectiva binária aqui. E existem muitas expressões de gênero, né? E essa carga de decidir, escolher, ser vista como mulher, não é uma coisa que é só na infância. A gente vai nos acompanhando ao longo da vida e outras coisas, como você falou, recaem no nosso colo, como a parte de cuidado e no nosso bolso. Porque as pessoas, né, o mercado ainda coloca a tal da taxa rosa, onde tudo que é direcionado para o público feminino é mais caro. Bota uma florzinha, o negócio é rosa, pelo menos R$2 a menos a gente sabe que vai ser. E ganhar menos, né? Porque é inversamente proporcional. Então, a gente tem uma disparidade de salários entre homens e mulheres, mas, então, a indústria da beleza está aí para esfregar, dar na nossa cara para dizer a gente é que manda aqui, né? Nesse sentido, porque é isso, é produto para cabelo, é isso. E também, assim, eu que já estou aqui nos 40 a mais, então, nossa, não, aí é a pele que vai ficando diferente, aí é flertando com a perimenopausa e com não sei o quê, é uma avalanche de coisas, então, meu Deus, e agora, né? Tem luz no fim do túnel, né? Sim, então a gente consegue pensar em medidas para fazer isso melhorar aos poucos, não é? Acho que sim. E a gente precisa acreditar que sim, né? Sim. Senão já a saúde mental que já tá meio caquética, só ladeira abaixo. Gente, muito obrigada pela conversa, Obrigada. pelos insights aqui, porque esse assunto aqui a gente podia também ficar um tempão conversando, porque as nossas experiências com certeza são muito complementares. A desigualdade de gênero não vai acabar do dia para a noite, ela perpassa por vários setores da sociedade, políticos, culturais, familiares, midiáticos, empresariais e até econômicos. Mas a gente espera que discussões como essa deem cada vez mais luz ao problema e suas múltiplas frentes. Afinal,
tudo começa com diálogo. E é isso que a gente gosta. Ainda mais em companhias tão especiais. Nossa diretora, muito obrigada. A gente se encontra em breve nesse mesmo Banheiro Sem Filtro.